Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigada pela presença em mais uma live. A gente esperou um pouquinho para ver se o pessoal vai chegando, né? Então, tem 5 minutinhos já que a gente já passou do horário. Vou iniciar então aqui a live. Coloquem aqui para a gente o nome do escritório, o nome de vocês, para a gente poder identificar depois, tá? Caso a gente precise. As dúvidas podem colocar aqui no chat também, tá? Hoje a gente tem uma convidada especial também, tá? Semana passada já tivemos a Larissa. Hoje a nossa convidada é a Mônica, ela faz parte do nosso time de produto, então a gente está muito bem representada pela Mônica. Ela vai falar sobre o módulo Kanban, tá? É o nosso novo módulo aqui no ProJuris ADV. E é isso, vão colocando as dúvidas de vocês aqui, tá? Que a Mônica vai respondendo conforme ela vai apresentando, tá bom, pessoal? Então, que a gente tenha uma ótima live e que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Moni, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que os clientes vão adorar e vão usufruir da melhor forma possível. Obrigada, Gabi. Boa tarde a todos. Então, a Gabriela já me apresentou, tá? Eu espero que seja uma live bem interessante para todos. E como ela disse, eu vou reiterar. Aí, qualquer dúvida, vocês estão perguntando que eu estou aqui para responder, tá certo? Eu já posso começar a compartilhar a tela, Gabriela? Já pode sim, Sim? Moni. Tá, então, perfeito. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Kanban, então. Minha tela já está sendo compartilhada? Já tá. Já? Tá. Uhum. Então, vamos lá. Quando nós logamos, né, no ProJuris ADV, a gente vai cair inicialmente aqui no painel de controle, que tem bastante informação, né? Eu sei que aí vocês vêm tendo aulas, né, semanais, então vocês já conhecem a maioria do sistema, por isso hoje o nosso foco é no Kanban. Mas antes de falar no Kanban, eu quero mostrar para vocês bem rapidinho, tá? Mas para que vocês entendam por que que o Kanban foi criado, tá? Antes do Kanban, nós tínhamos aqui no menu atividades, que as atividades são o quê? São as tarefas, os compromissos aí de vocês e as audiências, né? Que entram ali nas tarefas também. Antes do Kanban, nós tínhamos o painel de tarefas. No painel de tarefas, vocês conseguiam basicamente visualizar as informações, tá? Visualizar as tarefas de vocês, com 3 colunas, que eram as tarefas, as minhas tarefas, ou seja, as tarefas da Mônica, as tarefas que a Mônica criou e delegou para um outro usuário, um outro responsável, e aqui um compilado das tarefas da semana. Esse quadro, né, que a gente pode chamar de um quadro também, ele não era configurável, personalizável, e tampouco, como eu falei, tinha possibilidade de edição. Então, era um quadro visual. Para que o usuário tivesse a possibilidade de personalizar o seu quadro e a sua coluna para ver um fluxo de atividades melhor, inclusive com interação com outros usuários, o painel de tarefas evoluiu para o Kanban, que é a nossa mais nova funcionalidade do ProJuris ADV. O Kanban de tarefas, ele está no mesmo menu de atividades, abaixo do painel de tarefas. Então, quando eu clicar em Kanban de tarefas, para quem começar a utilizar o Kanban hoje, vocês vão ver que talvez vocês tenham aqui somente o quadro do escritório, tá? Que é o quadro que já vem criado. O Kanban, ele não tem custo, então todos os usuários que contratam para a Juris ADV já vão ter acesso automaticamente a essa funcionalidade. Vocês vão ter aqui o quadro do escritório, tá? Então, esse é um quadro que nós criamos para que vocês já consigam utilizar aí um Kanban, um fluxo de trabalho, com algumas colunas que a gente achou que faça sentido aí na rotina de vocês. Então, tem aí a coluna de pendente, revisão e execução, cancelado e concluída, tá? O nome, o título dessas colunas, basicamente são as situações das tarefas. Mas, esse quadro, Mônica, ele é diferente da minha realidade, por exemplo. Eu quero criar um quadro novo de acordo com a minha realidade. Então, eu vou criar um quadro novo. Vocês vejam que aqui na minha base, nós temos vários quadros. Ó. Eu tenho um quadro de atendimentos, que o nome dele é atendimento. Aí aqui eu já tenho outros títulos de colunas, tá? Vocês vão ver, eu já vou fazer na prática aqui como a gente vai usar um fluxo de Kanban.
Depois eu tenho um quadro de contencioso. Aqui também tem títulos diferentes e colunas diferentes. Então, eu quero que vocês entendam realmente, assim, que o Kanban, ele é muito personalizável e vocês vão criar um quadro de acordo com a necessidade do escritório, tá? Com a necessidade aí, com a realidade de vocês. Bom, como criar um quadro, então? E falando também um pouco do valor, né, do Kanban, porque vocês conseguem ver que, se vocês forem aqui na lista de atividades, vocês vão ver todas as tarefas de vocês juntas. Claro, vocês vão poder usar a busca avançada aqui, ou daqui a pouco definir, né, quero ver só tarefas, quero ver só audiências, quero ver só compromissos, posso usar a minha busca avançada. Mas qual a diferença do Kanban? Vocês vão ter um fluxo de trabalho. Vocês vão conseguir ver, por exemplo, aqui no quadro do contencioso, quais as tarefas que estão para fazer, quais as estão na situação de fazendo, quais estão em revisão, diligências, protocolo e concluído, tá? Essa coluna de concluído ela é bem importante. Ou seja, aqui eu acompanho o fluxo do meu trabalho. Conforme as tarefas aí vão mudando de situação, né? O andamento delas aqui no quadro também vai mudar. Bom, vamos lá. Eu quero criar um novo quadro, então, tá? Eu vou vir aqui em novo quadro, lembrando que todos os usuários já têm o quadro escritório criado, tá? Ele já vem configurado para vocês, mas eu quero personalizar, quero criar o meu próprio quadro. Então, eu vou vir aqui em novo quadro. Vou criar um quadro aqui com vocês, tá? O nome desse quadro vai ser consultivo. Vou colocar aqui o nome da minha coluna a fazer. E aqui é importante, tá? Vocês estão vendo que esses dois campos, eles têm um asterisco. Todos os campos com asterisco no sistema quer dizer que a informação é obrigatória, tem que ser preenchida. Então, eu tenho que dar um nome para essa minha coluna, bem como eu tenho que informar uma situação. Isso quer dizer o quê? Todas as tarefas que serão cadastradas na coluna a fazer do meu Kanban consultivo vão estar na situação de pendente. Por que pendente? Porque essa tarefa, teoricamente, ela está a fazer, ela não foi iniciada ainda, então ela está pendente. Vou clicar aqui em adicionar e vou criar mais uma coluna, que vai ser a minha coluna de fazendo. Situação da coluna vai ser em execução, ou seja, a tarefa está sendo realizada. Aqui eu poderia adicionar outras colunas, por exemplo, revisão, tá? Eu já ia colocar concluída, mas eu vou colocar aqui uma coluna de revisão. E a situação, revisão também. Se depois da revisão, por exemplo, eu tivesse, sei lá, uma outra coluna aqui de contatar o cliente, por exemplo, vocês podem repetir a situação que eu já usei aqui, tá? Não precisa ser uma situação para cada coluna. Eu posso repetir uma situação de pendente na coluna de contatar cliente. E, por fim, eu vou adicionar o nome da coluna concluída. Ou até pode ser, sei lá, qualquer outro nome que vocês queiram, tá? Mas o importante é que tenha uma coluna com a situação concluída no quadro de vocês. Por que isso, tá? Vou colocar concluído com sucesso, eu já vou explicar aqui. Aqui, eu posso marcar esse quadro como privado. Tá? Então, nesse quadro, eu posso informar quem são os responsáveis, quem são os usuários, ou até mesmo o grupo de trabalho, que terá acesso a esse meu quadro Kanban. Ah, eu não quero privar, eu quero deixar para todos os usuários, então eu não marco aqui. Mas se eu quiser privar, marco o quadro privado e marco os usuários que terão acesso. Esse meu quadro eu não vou privar e eu vou salvar. Perfeito. Olha só, o quadro consultivo está aqui. Mas o que aconteceu, Mônica, que não aparecem as colunas que eu criei? Para que as colunas apareçam, o quadro foi criado, tá aqui, ó, consultivo, tá? Para que as colunas apareçam aqui e vocês vejam o fluxo, eu preciso criar a minha primeira tarefa e inserir ela no quadro. Então, eu posso criar a tarefa aqui, posso criar a tarefa aqui, tá? Vocês têm vários atalhos. Eu vou clicar aqui, em nova tarefa. Vou selecionar o tipo de vínculo, que nesse caso, como é um quadro consultivo, eu vou vincular ele ao atendimento, tá? O vínculo dele, eu vou selecionar uma pasta de atendimento. Aqui a gente vai fazer a criação de uma tarefa normal, como a gente já sabe fazer no sistema. Vou selecionar aqui um tipo de tarefa, análise de contrato de sócios, por exemplo, a database.
é a data de criação. Vou colocar aqui para iniciar a segunda e terminar na sexta. Responsável sou eu, aqui, ó, exibir tarefa no Kanban. Isso aqui é bem importante, tá? Quando eu estou criando a tarefa, como eu estou criando essa tarefa já dentro do quadro consultivo, automaticamente ela está indo para o quadro consultivo e para a minha primeira coluna. Eu poderia muito bem escolher um outro quadro, se eu quisesse, ou escolher uma outra coluna, tá? Aqui é bem, como eu disse, ele é bem flexível, bem personalizado. Vou salvar. Perfeito, ó, já está aqui a minha tarefa e meu quadro consultivo, certo? Beleza. Então, eu tenho aqui a minha tarefa a fazer, comecei a fazer essa tarefa, e aqui, por isso que eu falo dessa importância de fluxo, né, de gestão visual. Aqui abaixo, vocês vão ter várias outras tarefas na mesma situação de a fazer, a iniciar. Comecei a fazer essa tarefa, o que que eu vou fazer? Vou clicar sobre ela e vou arrastar ela para minha coluna fazendo. Maravilha. O que que aconteceu com ela? Se eu clicar sobre ela, a situação está em execução. Eu não mostrei antes, né? Eu acho, estava pendente. Deixa eu voltar para cá. Vocês podem muito bem, ó, arrastar a tarefa de uma coluna para outra a hora que quiserem. Situação dela pendente, porque nós configuramos a tarefa, as tarefas da coluna a fazer como pendente. Vou arrastar ela para a coluna fazendo, ela vai mudar automaticamente a situação para em execução, tá? Então, todos os títulos aí da coluna, todas as colunas precisam ter uma situação. E isso é importante, porque aí vocês vão linkar mais ou menos o título da coluna com a situação para poder fazer sentido. Por que que eu digo que é importante vocês, não necessariamente, tá? Essa tarefa precisa passar por todas as colunas. Ela pode muito bem passar de fazendo, não vai ter ninguém para revisar essa minha tarefa, por exemplo, tá? Eu cliquei nela sem querer, deixa eu fechar aqui. Eu vou passar ela automaticamente para concluída. Posso, não tem problema. Quando eu mudar ela para concluída, a situação vai passar para concluída com sucesso. Mas aí, vamos supor que você, sei lá, tem um fluxo muito intenso aqui de consultivo ou de contencioso e vocês vão acumulando tarefas aqui, vão acumulando e vão acumulando. Por que que eu disse que é importante ter uma coluna de concluída? Porque as tarefas na situação de concluída com sucesso, elas permanecem no quadro por 7 dias, isso é o padrão do sistema, também é possível configurar, e depois elas vão sumir, não vão sumir do sistema, tá? Elas vão sair do quadro Kanban e vão ficar aqui na lista de atividades, elas podem ser encontradas aqui sem problema. Então, aqui no canto superior direito, vocês têm as configurações do Kanban. Eu vou clicar aqui para vocês entenderem. Aqui em opções, uma coisa que eu não falei, que é importante, as colunas desse quadro, elas podem ser reordenadas, tá? Olha, eu posso mudar o meu fluxo a hora que eu quiser. Posso puxar, reordenar aqui as colunas de acordo com a necessidade. Aqui em opções, gente, vocês me dão um minuto que eu preciso tomar uma água. Claro, Moni, fica à vontade. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Estamos sem perguntas por enquanto, tá? Pessoal, quem tiver pergunta pode colocar aqui. Mas é interessante, né, Moni, porque aquele quadro que nós tínhamos antes de atividades, ele não era tão personalizável assim, né? E com o quadro agora do Kanban, é bem mais interativo e a visualização também fica bem melhor, né? Então é bem interessante. E como a Moni falou, não tem custo, tá? Então vocês já estão com o módulo Kanban ativo aí no sistema de vocês. Podem abrir que vocês vão ver que tá aí, tá? Se quiserem ir testando também, enquanto a gente faz aqui a apresentação, porque é um modo de poder também se atualizar, né, Moni? É um quadro Sim, bem moderno, vamos dizer assim. Então, é bem sim, legal a com certeza. gente seguir acompanhando, né, essas modernidades que hoje em dia os sistemas propõem para gente. Kanban, ele é como se fosse um tabuleiro, né? Onde a gente vai mexendo, assim, as nossas atividades. As tarefas, elas são os post-its. Então, o Kanban, ele é uma metodologia ágil para realmente poder mexer no nosso fluxo de trabalho, gerenciar. A gestão visual é muito melhor. Então, usem sem moderação. Tem uma Bom, pergunta aqui, Moni, da Nathalie. claro.
eles utilizam hoje o painel de tarefas. Aí ela perguntou: Uhum. é possível migrar em bloco ou teremos que fazer tarefa por tarefa? É possível migrar em bloco. Eu já vou mostrar isso, como fazer isso. Depois eu Tá, volto então aqui, já pode deixa ficar eu... despreocupada, Nathalie. Nathalie, olha só, aqui na lista de atividades, tá? Você tem todas as tarefas do sistema. Por exemplo, aqui eu tenho 11.560 atividades. Isso inclui tarefas, audiências e compromissos, tá? Então, eu quero migrar as tarefas, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui a busca avançada e deixa eu pegar aqui um responsável que possa ter bastante tarefas. Deixa eu ver. Posso filtrar, a busca avançada vocês podem filtrar por várias coisas, tá? Informar aqui uma situação de concluída com sucesso e eu vou buscar. Ah, só tem duas do Alisson. Deixa eu marcar mais responsáveis aqui, então. Vamos lá. Tá, não veio muitas mais, mas o que vocês vão poder fazer? Aqui ao lado, vocês têm as ações em lote, tá? Então, eu vou selecionar aqui, quando vocês tiverem mais tarefas, vocês vão selecionar mais tarefas. E aqui nas ações em lote, nós temos aqui, ó, exibir no Kanban, tá? Então, eu tenho, por exemplo, 4 atividades selecionadas. Ah, eu quero selecionar 20, enfim, quero selecionar mais. Seleciona as atividades que vocês querem, de acordo com a busca avançada, que aí são justamente as atividades que estão lá no painel de tarefas. No painel de tarefas, vocês têm as atividades do mês, as atividades da semana, as atividades que você criou e delegou. Você vai fazer o mesmo filtro, aplicar na lista de atividades, selecionar todas, ir para as ações em lote, exibir no Kanban e informar em qual quadro você quer que elas estejam, tá? Aí eu vou informar o meu quadro atendimentos e eu vou salvar. Então, essa tarefa vai para lá. Claro que a tarefa eu coloquei aqui um exemplo ruim, tá? Vamos lá, eu vou mudar o meu exemplo, porque teoricamente a concluída com sucesso vai sair do quadro. Vamos colocar pendente, que vai fazer mais sentido. Tá. Selecionei aqui 3 atividades. Vou aqui em exibir no Kanban, vou selecionar o meu quadro de contencioso, por exemplo. O que que vai acontecer, tá? Essas atividades da lista de atividades, elas vão para a coluna que tiver a mesma situação dessa tarefa, ou seja, elas vão ir para uma coluna dependente, que tem uma situação dependente. Por isso que a linda concluída com sucesso não foi um bom exemplo. Por quê? Porque senão essas tarefas vão ir lá para a coluna de concluída com sucesso, e daqui 7 dias, ou conforme vocês forem configurar, elas vão sumir do quadro Kanban e vão voltar para cá. Então, o que que vocês conseguem? Até porque o painel de tarefas também, tá? Vocês têm as tarefas pendentes. Vocês têm as tarefas atrasadas e as tarefas pendentes. O que tem de tarefa concluída não aparece no painel de tarefas. No Kanban até aparece pelo período que vocês configurarem. Então, eu quero jogar as minhas atividades do painel de tarefas para o Kanban, pode fazer isso em lote, só seleciona qual quadro e verifiquem aqui em qual coluna que essa tarefa vai cair, porque, como eu falei, ela vai ficar lá no quadro Kanban na mesma situação que ela se encontra atualmente. Então, meu quadro contencioso tem uma coluna com a situação de pendente, essas tarefas pendentes vão para aquela coluna do meu quadro contencioso. E aí é só salvar aqui. Deixa eu ver se eu Super salvar. fácil, né? Super Bem fácil. fácil e bem rápido. Então, não tem problema para quem quiser fazer essa ação em lote, É, não tem não problema. demora. Olha aqui, ó. Aqui deu que dos 13 registros, 11 já estão no contencioso e os 2 restantes possuem situação de tarefa sem coluna correspondente no quadro, ou já estão presentes no quadro selecionado, tá? Ou são compromissos, porque eu marquei aqui em todos, tá? Na verdade, vocês vão pegar tarefas e audiências, porque compromisso não participa, não faz parte ali do quadro Kanban. Mas dá para fazer isso, então a Nathalie pode ficar despreocupada. O ideal é que vocês realmente substituam aí de forma gradual. Eu sei que também não é de uma hora para outra, o painel de tarefas pelo Kanban, porque essa é uma funcionalidade que daqui a um tempo vai ser talvez até descontinuada, justamente por ela não ter essa interação, sabe? Ela não ter essa flexibilidade de personalizar.
Moni, a Pode falar. Nathalie colocou outro ponto aqui. Ela questionou assim: a sugestão seria migrar tudo para um quadro específico e depois transferir para outro quadro? Nossa ideia é fazer quadros por áreas de atuação. Pode ser, Nathalie, mas eu acho que assim, se vocês querem fazer, porque aí você viu que o que você precisa estar atenta é na situação da tarefa, tá? Então você vai querer criar um quadro, por exemplo, aqui é por área de atuação. Vamos lá, vamos colocar que é um quadro criminal ou civil, sei lá, civil, tá? Eu vou colocar o meu nome da coluna fazendo e a situação pendente. O que vocês têm que se atentar é a situação para poder migrar as tarefas da lista de atividades para o Kanban, tá? Se hoje você tem aqui, deixa eu até abrir uma outra aba aqui para a gente poder trabalhar em paralelo. Se hoje você deve ter já, como vocês trabalham ali com o painel de tarefas e vocês já trabalham por área, não sei se vocês já trabalham por área de atuação, vocês devem ter aqui na lista de atividades, aqui na busca avançada, você vai conseguir fazer um filtro, por exemplo, por grupo de trabalho. Ah, eu quero meu grupo de trabalho cível, tá? Beleza, coloquei o cível aqui. Todas as tarefas do cível estão aqui. Só que aqui você tem que se atentar à situação, tá? Aqui a gente tem 14 tarefas. E eu tenho algumas pendentes, algumas concluídas e algumas em execução. Eu vou filtrar, além do grupo de trabalho civil, eu vou colocar a situação pendente. Essas tarefas, essas 7 tarefas, elas vão conseguir ser migradas em lote para o meu quadro, que eu vou criar aqui. Peraí, civil, vou salvar. Elas vão conseguir ser exibidas em lote para o meu quadro cível. Deixa eu fazer isso de novo, que tem que eu acabei de criar aí. Ver se ele vai aparecer aqui. Cível. Vou salvar. Ó, as 7 tarefas, elas foram migradas. Não é que elas deixaram de aparecer aqui na lista de atividades. Elas ainda estão aqui. Mas elas também vão aparecer aqui no meu quadro. Moni, então quer dizer que as tarefas ainda permanecem no quadro de atividades, mesmo indo para o Kanban, né? Sim, uhum. Tá. Sim, permanece aqui. Aí a Nathalie ela pode fazer essa alteração aí de exibir no Kanban, mas ela vai ter que fazer e se atentar à situação, tá? Sempre se atente à situação, porque como eu disse, mesmo que você trabalhe por área, você consegue criar um quadro para cada área, um quadro para o civil, um quadro para o criminal, um quadro para o trabalhista, previdenciário, enfim. Mas você vai ter que criar uma coluna, por exemplo, de pendente em cada quadro, para que essas tarefas de situação pendente e de acordo com o grupo de trabalho, que foi a busca que eu fiz, fiquem lá no teu quadro Kanban, sejam migradas para lá, porque elas só são exibidas no Kanban desde que elas tenham um vínculo, né? Porque o sistema vai jogar essas tarefas para onde no meu quadro? Em qual coluna? Ele vai se basear pela situação, porque hoje não existe título, né, nas tarefas. Então, o título da coluna nós temos no quadro Kanban, mas na tarefa não. O que a gente tem de vínculo para poder linkar e saber onde essa tarefa vai ser armazenada é a situação. Não sei se agora Então, ficou pendente claro. com pendente, acredito que sim, ela colocou ali perfeito, obrigada. Então, pendente com pendente, a fazer com a fazer, é na questão da situação, né? Independente do título Isso, do quadro. isso, exatamente, exatamente. Para Tá, poder migrar, sim. tá. Qualquer coisa, Nathalie, pode mandar aqui de novo pra gente, tá? Pessoal que tiver mais dúvidas também pode mandar por aqui. A gente não consegue habilitar o microfone, tá? Então não tem como levantar a mãozinha, mas pode escrever por aqui. O Fernando Cavalcante perguntou, Moni, como seria um quadro de atendimento? Então, o modelo de quadro de atendimento, que no caso, o que eu criei de consultiva, não sei se o que ele está falando é atendimento nosso, modelo de atendimento que nós temos no sistema, porque no caso, nós temos aqui um modelo de atendimentos e um Já tem modelo pronto, né? e um modelo consultivo, só que são duas ideias diferentes, tá? Porque o que que acontece? Os atendimentos é aquela ideia de que, tá, eu vou atender um cliente hoje, então eu tenho que atender, eu vou contatar o meu cliente, então eu vou criar uma tarefa aí com a situação de pendente, por exemplo, e vou jogar nessa coluna, contatar cliente. Depois que esse cliente for contatado,
não sei, pode ter já sido concluído, né, essa ação de contatar cliente, ou daqui a pouco, do contato para o cliente, vai para uma reunião, tá? Aí, tudo aqui vocês vão colocando situação. Contatar cliente e reunião, reunião também, pode ser em execução, pode ser pendente, enfim, vocês vão escolher aí a coluna, a situação. E depois da reunião, aí vocês vão prosseguir com o que tem que ser feito. Eu contratei esse cliente, eu fiz uma reunião com ele, aí nós fizemos um alinhamento, e a partir disso, a partir da demanda desse cliente, aí vocês podem ter uma ação para fazer. Ou vai ser uma ação do contencioso, ou vai ser uma demanda mais contenciosa ou consultiva, vocês têm outro quadro. Ou seja, essa tarefa, essa primeira parte, esse primeiro quadro que é de atendimento, atendimento realmente, tá? Eu sei que a gente tem aqui o nosso módulo aqui de atendimento, que é uma pasta das demandas consultivas de vocês, o que não está vinculado ao contencioso. É aqui que vocês cadastram. Agora, a ideia de esse quadro que foi criado aqui de atendimento realmente é a parte de contatar o cliente, de fazer uma reunião com ele, de entender a demanda dele, e a partir disso vocês vão concluir esse fluxo de trabalho inicial, tá? Dessas tarefas iniciais, e depois vocês vão iniciar um outro fluxo, que aí sim, ou vai ser uma demanda contenciosa, ou vai ser uma demanda consultiva. Por exemplo, esse meu cliente, ele quer que que vocês entrem com uma ação com alguma coisa, tá? Vocês vão elaborar uma petição inicial, vocês vão ter que criar uma tarefa. Geralmente, vocês podem já criar essa tarefa no quadro consultivo e depois migrá-la para o contencioso, ou criar direto no contencioso, não tem problema, tá? Esse quadro consultivo, que eu tenho uma tarefa só, que foi, na verdade, né, esse que a gente fez agora. O quadro consultivo, vocês vão usar basicamente as demandas que vocês colocam aqui no atendimento, que é, sei lá, eu vou elaborar um contrato, ou fazer uma pesquisa jurídica, o que mais que pode ser consultivo? Geralmente são demandas mais básicas, obviamente, que vocês já sabem, não envolve contencioso, né? E se esse atendimento do cliente já evolui para alguma outra coisa, sei lá, já tem um processo em andamento, eu tenho que elaborar uma contestação. Então, vocês já vão para o quadro contencioso. Aqui vocês vão criar uma demanda de contestação, porque já tem processo em andamento, já tem uma pasta de processo, já tem onde vincular. Lembrando que hoje, tá? Qual é a situação, no caso, qual é aí, o que o nosso sistema disponibiliza? Quando vocês vão criar uma tarefa, porque o quadro Kanban, você tem que ter tarefas nele, tá? O quadro Kanban são tarefas, fluxo indo, e vocês vão mudando as situações, tá? Então, as tarefas, quando vocês forem criar, vocês vão informar o tipo de módulo. Ou ela vai ser vinculada a um processo, uma pasta de processo, ou ela vai ser vinculada a um atendimento, que aí pode ser esse exemplo aí que ele me perguntou. Um atendimento é uma pasta consultiva, ou é uma demanda que ainda não está no contencioso. Então, vocês vão criar um quadro com esse fluxo de trabalho do consultivo. Ou ela está vinculada a uma receita e despesa, ou agora vocês não precisam mais necessariamente informar o vínculo. Essa tarefa, ela pode ser uma tarefa sem vínculo. Se vocês não informarem, ó, eu quero criar uma tarefa sem vínculo a processo, sem vínculo a atendimento ou sem vínculo a receita e despesa. Por exemplo, sei lá, uma tarefa de prospecção de cliente, tá? Vocês não dão um nome aqui, eu vou pegar um nome qualquer, vamos ver. Análise de Ô, caso. Mone, e isso também foi uma das melhorias, né, que o nosso Melhorias time recentes. e isso que o nosso time criou, né, e lançou, a questão de não precisar criar vínculo. Então, vocês podem expandir muito mais ainda a questão de tarefas de vocês, de organização do escritório, e é aquilo que eu sempre falo, né, pessoal, em todas as lives. Quanto mais usar o sistema, melhor, porque daí vocês vão se adaptar, vocês vão criar ideias novas de como organizar o escritório de vocês. Então, tá aí mais uma melhoria que o nosso time de produto conseguiu lançar, né? Que é essa
questão de não precisar ter vínculo a processo, atendimento, enfim, que daí vocês podem criar qualquer tipo de tarefa sem necessariamente ter que vincular algo. Então, quer dizer, expande muito mais as alternativas, né, de organização do escritório de vocês. Então, assim, é algo muito interessante, por isso também que a gente valoriza a questão do Kanban, né, porque aqui vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem. Então, assim, é muito legal mesmo. Então, aos poucos, quem utiliza o outro método, né, não tem problema, mas se quiser ir migrando pro Kanban, vocês vão ver que vai facilitar cada vez mais o dia a dia de vocês, tá? Uma dúvida aqui, Exatamente. Moni, do Luciano. No painel Configurações Kanban, é possível limitar ou ampliar as ações de um usuário? Aqui, ele diz, aqui em opções, nas configurações, tá, as configurações Isso, tá, aqui nas configurações do quadro Kanban, aqui basicamente você só consegue definir por quanto tempo as tarefas concluídas vão permanecer no quadro e privar o quadro, tá? Essa privação aqui, essa personalização de permissão é do quadro Kanban e não é da tarefa em si, tá? Então, são duas coisas diferentes. Porque se eu colocar aqui a Mônica, por exemplo, só o Adriano vai conseguir ver o meu quadro. Eu estou no quadro consultivo, eu acho. Só o Adriano vai poder ver meu quadro, ninguém mais. Isso quer dizer que ele vai ver o fluxo de trabalho, ok? Se ele for só ele for o responsável pelas tarefas que estão nesse quadro, maravilha. Agora, personalização e permissão de quadro Kanban é diferente de permissão de tarefas, tá? Porque aí nas tarefas, vocês têm aqui uma opção, aqui na engrenagem, os cadastros gerais, as permissões. E vocês têm uma permissão que é acessar todas as tarefas. E antes ela sempre estava no início, tá? Agora ela mudou, então eu vou ter que catar ela aqui. Eu acho que tá lá tá. depois de intimação. Moni, deixa eu te perguntar. Então, quer dizer, ali no módulo Kanban, tá? No quadro Kanban. Eu escolho, por exemplo, só o Adriano para ver o meu quadro. O Adriano, por exemplo, ele vai poder movimentar essa tarefa de fazendo para concluída, por exemplo? Ele consegue ter esse tipo de acesso? Sim, sim, Ou é só a consegue? visualização? Ele pode mexer também, né? Mas aí então é de Sim, uma forma uhum, geral. Então, sim, Luciano, não sei se a gente respondeu a sua pergunta, tá? Mas ali então na questão de tarefas é diferente do quadro, tá? Então, colocou o responsável ali no quadro, ele vai poder modificar dentro do quadro, tá? Mas em questão ali de tarefas, aí tem que configurar lá no seu perfil, tá? Lá na sua conta. Qualquer coisa pode mandar aqui pra gente, tá, Luciano? ele pode configurar aqui, de não Isso, marcar isso aqui. É só não marcar isso aqui que o responsável vai ter, o usuário vai ter acesso somente às tarefas que ele é responsável. E a configuração de tarefas reflete no quadro Kanban. Se eu tenho isso. uma tarefa, sei lá, que eu não sou responsável, ela está no meu quadro, ela está no quadro Kanban, tá? Eu vou visualizar o quadro, mas eu não tenho como visualizar essa tarefa. Ela não vai aparecer no quadro para mim. Vão aparecer só as minhas tarefas no fluxo, entende? A mesma coisa São para coisas editar também, né, diferentes. Moni? Isso, mesma coisa. Tá, perfeito. A gente respondeu a pergunta do Luciano ali, tá? Ele já deu ok no chat. Perfeito. Bom, enquanto não tem mais perguntas, tá? Eu quero falar para vocês e também informar que vocês têm, né, e frisar essa parte de busca avançada no Kanban, tá? É a mesma, praticamente a mesma busca avançada da lista de atividades. Então, usem os filtros, usem filtro de marcadores, usem filtro de módulos, usem filtro de tipos de atividade, tá? Enfim, aqui vocês conseguem utilizar a busca avançada para pesquisar tarefas no Kanban. Vocês conseguem filtrar pelas tarefas que vocês são responsáveis, pelas tarefas que vocês estão envolvidas ou as delegadas por mim. Isso aqui reflete o que já tem no painel de tarefas. No painel de tarefas, vocês também têm uma coluna que são as tarefas que vocês criaram e delegaram. E aqui no Kanban vai ser a mesma coisa, tá? Consigo selecionar aqui as mais recentes ou as mais antigas. O que que é esse personalizado, tá? Personalizado é quando eu mudo uma. Deixa eu vir aqui.
Esse aqui já tá com filtro personalizado. Por quê? Porque essa daqui tá com pouca tarefa. Deixa eu ver se eu pego um quadro que tenha mais tarefas. O personalizado não vão aparecer as tarefas mais antigas para as mais recentes, ou das mais recentes para as mais antigas. Vocês vão trocar, vocês vão colocar para baixo aqui, por exemplo. Eu tenho essa tarefa aqui, que ela vencia no dia 16/11. Eu tenho uma outra embaixo que ia vencer depois, mas eu coloco a de baixo para cima. Eu já personalizei o meu quadro, tá? Então, quando eu misturo aqui as tarefas de lugar, não estou mudando de coluna, estou mudando a posição da tarefa na mesma coluna. Aí esse filtro já vai ficar personalizado. Data fatal e data prevista para conclusão, vocês também conseguem filtrar só para ver a data fatal, ou só para ver a data prevista, ou para ver ambas. E aqui o período, tá? Ampliar o período, ou enfim, reduzir o período. Perfeito, Moni. Perfeito? Ótimo, perfeito. Tenho certeza que o pessoal gostou. É um módulo muito legal, então mexam bastante, tá, pessoal? Aproveitem bastante que o sistema ele está cada vez mais completo, sai atualização toda hora. Então não deixem de mexer no sistema, de colocar ele no dia a dia de vocês mesmo, tá? Nós já estouramos um pouquinho do tempo, tá, Moni? Não sei se tu quer passar mais alguma coisa ou acredita que é isso. Não, eu acho que só o que eu não falei é que vocês conseguem excluir quadros e marcar como favorito, tá? Quando vocês marcam como favorito, toda vez que vocês entram no Kanban, já abre o quadro que vocês querem automaticamente, tá? Vocês não vão precisar ficar escolhendo toda hora. Conseguem excluir um quadro se não tiver tarefas. Se tiver tarefas, vocês não vão conseguir excluir. Mas vocês viram que é muito fácil, tá, de mexer, é bem intuitivo, como a Gabriela já falou, a gestão visual é muito fácil, vocês conseguem ver o fluxo de trabalho acontecendo, e é isso, só começar a usar, e quem usa ainda o painel de tarefas, eu friso, vocês migrem as suas tarefas em lote para o Kanban e comecem a utilizar o Kanban, porque vocês vão ver que é muito mais fácil. Sim. É isso, Moni, Gabi. perfeito. Eu vou só te pedir uma gentileza, porque eu tenho que passar um recadinho aqui para eles. Clica só ali no chat GPT para mim, por favor. Ali, ó, pessoal, mais uma funcionalidade, tá? Que a gente integrou ao sistema. Então, a gente recebe muitos contatos dos clientes sobre o chat GPT, tá? Então, ele fica ali naquele botãozinho onde a Moni clicou. Aqui já está disponível para vocês fazerem teste gratuito, tá? Se eu não me engano, são 10 interações que tem para vocês testarem. Então, mais uma vez, usem e abusem do sistema, tá? Essa funcionalidade ela é perfeita, a gente está recebendo muito feedback positivo. Então, acessem, testem, coloquem as perguntas que vocês quiserem aqui, que vocês vão perceber que é muito prático também, vai poder salvar bastante coisas aí do dia a dia de vocês, tá? Sobre o link, eu vou deixar. Oi, Heloísa, depende daí, tá? Da quantidade de interações que você quiser contratar. Mas aí depois é só entrar em contato aqui conosco. Vou te pedir outro favor, Mone. Coloca ali em suporte e novidades para mostrar o chat para o pessoal do nosso. Sim, Do... eu não sei se eles viram onde eu cliquei, porque foi rápido, mas é aqui ao lado das notificações, tá? Para jurizar com o chat GPT. Tá, E aqui é o isso. nosso chat, Aí contato, quem né? quiser depois, isso, quem quiser depois saber o valor, é só clicar ali no chat, tá? Qualquer dúvida também, não só isso, qualquer dúvida do sistema, ou vocês vão utilizar ali o módulo Kanban, surgiu alguma dúvida, nosso time de suporte está disponível até às 6 da tarde, tá? Para poder tirar as dúvidas de vocês. E aí, qualquer coisa que vocês quiserem saber também a respeito do ChatGPT em relação a valores, entrem em contato aqui conosco. Mas testem, tá, pessoal? Porque é uma funcionalidade assim que a gente está recebendo muitos feedbacks legais, né, Moni? Então é mais uma novidade, mais uma atualização. Então o ProJuris ele tá cada vez mais atualizado, tá moderno e é isso que importa, né? Tudo para ajudar vocês no dia a dia para facilitar e automatizar o quanto mais a gente conseguir, né, Moni? Com certeza, com certeza. E o chat GPT tem 10 interações gratuitas, né? Então, aproveitem. Isso, perfeito. Pessoal, vou deixar aqui o link no chat, tá? Do nosso canal das lives.
e vou deixar também aqui o link do nosso grupo no WhatsApp, tá? A gente sempre avisa das novidades ali, e quando tem live a gente já coloca ali para vocês não perderem, tá? E é isso, eu agradeço muito, Moni, excelente apresentação, tá? Muito bom mesmo. E qualquer dúvida, pessoal, a gente está sempre à disposição, tá? O nosso chat está ali dentro do sistema, podem entrar em contato. Fico feliz, tem vários comentários legais aqui, tá, Moni? O pessoal gostou bastante. Fico feliz que vocês Sim. tenham gostado. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, tá, pessoal? Agradeço a presença de todos e um bom restinho de semana aí pra gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.